Boa noite, queridos irmãos. Agora é 18 horas e 32 minutos do dia 7 de janeiro de 2024. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Né? Se você chegou até nós através do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica. Amamos ao Senhor Jesus e o Espírito Santo. Você pode nos encontrar na internet através do site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ter os nossos horários de cultos, que são aos domingos às 18 horas e às sextas-feiras às 20 horas, sendo que o mês de janeiro nós estamos de férias com relação às sextas-feiras. Então, logo no começo de fevereiro, vamos começar, então, de novo os cultos às sextas-feiras, tá bom? Nós temos também o nosso Instagram, temos o Facebook, e lá no nosso site você vai encontrar um link ao vivo para entrar aqui nesta sala. Então, está bem aqui na parte superior do vídeo, no canto superior direito, você vai ver um ao vivo lá. Aí você olha lá, se tiver no horário do culto, você clica lá, você vai entrar nesta sala aqui. Aí seria interessante que você entrasse com o microfone e a câmera desligados, tá bom? Lá no nosso site nós também temos um lugarzinho que você pode fazer perguntas e se comunicar conosco, não tem problema nenhum, fique à vontade para fazer isso, tá bom? Então, que Deus abençoe, quero fazer uma pequena oração. Mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, a oração é válida, tá bom? Vamos orar então, fecha seus olhos. Deus querido, Pai eterno, Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, amamos a Ti, Jesus, amamos a Tua palavra, queremos levar a Tua palavra a sério, com responsabilidade. Então, Deus, nos abençoe aquele que está ouvindo agora a gravação, abençoa, Senhor, a Eliette, que vai trazer a mensagem, livra a sua família do mal e abençoa para que ela atinja o máximo de corações possível com essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. It's up to you, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia, né? Primeiro domingo, né? Do ano de 2024. E vamos encarar, né? Vamos encarar a luta, o ano, né? Nós não vamos fugir da luta, vamos encarar, amém? A semana passada, nós começamos um assunto que não deu tempo de terminar. Então, hoje nós vamos explanar a segunda parte, né? Que é do retorno de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus. E eu vou dar só um preâmbulozinho do que foi falado na semana passada, só para quem não acompanhou, inclusive eu aconselharia quem não acompanhou, ver no site, no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é a Igreja de Interlagos, porque esse pastor não colocou, logo ele vai colocar essas duas pregações, amém? Coloquei tudo hoje, Eliette, está tudo lá já. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa, o primeiro aspecto que a gente falou é que a segunda vinda de Jesus não vai ter um aviso prévio, tá? Apesar que a gente sabe de terremotos, de guerras, de pestes, mas esses eventos sempre ocorreram, certo? Apesar que agora eles estão escalonando a sua frequência, né? Estão mais frequentes. Então, isso nos faz pensar, tudo está acontecendo para que o retorno de Cristo ocorra, porque está se desenhando um governo único, né? A gente vê o nosso atual presidente, né? Ou atual presidente do Brasil, falando em muitos discursos internacionais de uma governança global, né? A gente já tem um organismo também global chamado ONU, que
ajuda a implementar essa união entre as nações, essa união econômica, e talvez logo, logo tenhamos um dinheiro virtual, né? Onde ninguém possa comprar ou vender se não tiver aquela marca, né? Que a gente não sabe exatamente, a gente sabe que tem um componente espiritual nessa marca, mas será que vai ter um componente físico também? Né? Então, várias coisas estão correndo para que essa agenda mundial se estabeleça em termos de um controle sobre o homem, um controle sobre a humanidade e um governante global. E quem seria esse governante global? Que talvez vai falar de paz, né? Talvez até desenvolva alguns milagres, né? Alguns sinais maravilhosos, para que possa até enganar muitos, né? Por isso que a gente tem que estar, irmãos, instruídos na palavra, tá? As nossas pregações aqui são variadas, às vezes são evangelísticas, às vezes é uma pregação de adoração, de alerta, mas a gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus, para que a gente não possa ser enganado. Né? A gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus também para a gente poder falar para os outros, pregar, para que a gente possa ter um alicerce nas ventanias que vão bater na nossa casa, né? Para que essa casa esteja firmada na rocha e não na areia. Então, são várias as razões que a gente tem que estar com grande conhecimento da palavra. E aqui nesses cultos, a gente tem estudado bastante a palavra. Então, se você não vem algumas vezes em alguns cultos, por alguma razão, ouça sempre no nosso canal do YouTube o que foi falado, para que você não perca um conhecimento que talvez seja necessário para você. Então, a gente diz, a vinda de Cristo vai ser de uma maneira inesperada, então temos que sempre estar preparados para isso, né? Então, na Bíblia fala, né, que na época de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, se casavam, as pessoas não estavam nem aí para o que o Noé, né, que ele foi um pregoeiro, né, nem aí porque ele falava. E, infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas não estão nem aí com a religião, com Jesus, com o cristianismo, né? O pastor estava falando, né, desses reels, desses vídeos, desses shorts, né, que às vezes cai, você está vendo alguma coisa no seu celular e cai, aí você vê, aí depois já vem outro, e já vem outro, e já vem outro, e a gente vê assim que como isso nunca fala de espiritualidade, de Deus, é só frivolidade, só coisas superficiais, né? Cachorrinho, dancinha, e às vezes a nossa mente está tão cansada que a gente fica lá uns 5, 10 minutos vendo aquilo, e o que eu percebo, irmãos, que isso também serve para roubar a nossa espiritualidade e roubar o nosso tempo, e roubar a nossa mente. Em vez de a gente estar com a mente cativa a Cristo, a gente acaba ficando com a mente cativa nessas coisas superficiais, que eu chamei de frívolas, né? Coisas frívolas. E o mundo é feito disso. Né? As pessoas estão, irmãos, extremamente voltadas para o concreto, para as coisas daqui da terra, né?
Tá certo, é importante o trabalho, a família, pagar o boleto, tudo isso é importante, irmãos, mas muito mais importante que isso é buscar o reino de Deus, né? Você está preocupado com isso? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão sendo acrescentadas, as coisas necessárias à sua vida. Então, a gente vê que a maioria das pessoas não estão se apercebendo da seriedade do que vai acontecer, da volta de Cristo, né? E a gente viu também que ninguém sabe dia nem hora. Não adianta a pessoa falar, Jesus Cristo vai voltar no ano tal, na data tal, em 2050. Não, ninguém sabe, irmãos, quando que vai ser a data, né? Isso está em várias passagens da Bíblia, eu posso até ilustrar, o pastor não precisa abrir, Mateus 24 fala muito nesse assunto, né? Então, falei também, a semana passada, que um versículo que está em 2 Timóteo 4,8, que também não precisa abrir, pastor, que a gente tem que amar a vinda de Jesus, né? Não temos que ter medo, nós temos que amar a sua vinda. A gente sabe que vai ter tribulação, nós estamos no princípio das dores, mas temos que estar preparados para isso, né? É como se fosse um parto, né? Que nós vamos nascer depois para a glória, né? Então, outra coisa importante, que assim, eu reputo como importante, que foi falado semana passada, que Jesus não vai estabelecer reino aqui na Terra, reinado de 1000 anos. A Bíblia não fala isso, irmãos. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que o reino de Deus não é nesse mundo. Como é que ele vai estabelecer um reino aqui? Né? Então, o que vai acontecer? Jesus vai descer nas nuvens e a igreja vai subir. Ele vai fazer um julgamento, né, dos bodes, das ovelhas, e não vai ter aquela história, não, olha, se você não subir no primeiro arrebatamento, você pode se arrepender depois, porque o primeiro arrebatamento vai ser secreto, porque a Bíblia não fala que arrebatamento vai ser secreto, vai estar escrito, irmãos, como o relâmpago que nasce no Oriente e vai até o Ocidente. Imagina um relâmpago que cruza o céu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como que a gente vai encaixar essa história no arrebatamento secreto? E depois tem os que foram deixados e eles vão ter uma segunda chance de se converter. Essa doutrina, irmãos, é muito perigosa. Uma que não é bíblica, outra que muitas pessoas acabam se acomodando de pensar, então se Jesus vai ter primeiro arrebatamento, segundo, aí eu fico para me emendar depois, eu fico para seguir Jesus depois. Isso, irmãos, não tem respaldo bíblico. Tá? Outra coisa que eu falei, que vai ter o julgamento, né? Jesus vai vir na sua glória, ele não vai vir mais humilde, né? Ele vai vir na sua glória com o corpo glorificado, e esses sinais que Jesus vem, parece, irmãos, que estão sendo muito evidenciados. Então, mais do que nunca, temos que estar preparados, né? Jesus, ele falou, né? Olha, olhem, vocês olhem para a figueira, tá? Dá a impressão, irmãos, que Jesus quer dizer assim, olha, vai ter alguma coisa que vocês vão ficar mais situados, que vocês vão ter mais conhecimento que os outros, né? Então, e Jesus fala, olha, ninguém vos engane. Se falar assim, olha, Jesus voltou lá no, sei lá no Oriente, Jesus voltou lá em Jerusalém, Jesus voltou lá na Europa, Jesus voltou lá nos Estados Unidos. Não acreditem, irmãos. Não acreditem que Jesus fala que muitos virão em seu nome e enganarão a muitos. Né? Então,
essas coisas são pilares assim que a gente tem que ter bem firmes para a gente não se enganar quanto à segunda vinda de Cristo, né? Ele fala, né, quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, né, isso ainda não é o fim. Ele fala, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos. Irmãos, tem pesquisas dizendo que nunca que o número de terremotos nunca foi tão grande como está sendo agora, né? Ele fala de pestes, de tribulações, só que ele fala, olha, isso não é o fim, esse é o princípio das dores. Então, nós cremos que o que estamos vivendo é o princípio das dores. Só que a Bíblia não fala quanto tempo dura esse princípio das dores, né? Então, Jesus deixou alguns sinais, certo? Mas, por outro lado, ele não deixou uma data exata, né? Então, a gente tem que estar preparado o tempo todo, né? Ele fala também que é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. E pela internet, irmãos, a gente tem certeza que o evangelho já foi pregado em todas as nações. Talvez nem todas as pessoas ouviram, mas não foi isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está dizendo que o evangelho seria pregado em todas as nações, né? E isso também já aconteceu. E outra coisa que fala sobre esse princípio das dores, né? Que muitos serão atormentados, né? Que muitos serão mortos, que muitos serão perseguidos. E o que a gente está vendo, irmão, já há alguns anos, não é de agora, já há alguns anos, em vários países, que a igreja cristã, ela é a igreja mais perseguida que existe, né? E, inclusive, muitas pessoas morrem todos os dias por causa do testemunho de Cristo, né? Então, às vezes por fatores políticos, às vezes por fatores culturais, às vezes por fatores religiosos, né, principalmente, às vezes por governos de nações, existe uma perseguição. E a gente está vendo aqui no nosso país, né? Muitos símbolos religiosos foram removidos de instituições por causa de leis que proíbem se abordar certos e certos assuntos, que eu nem vou mencionar aqui, irmãos, mas vocês sabem que alguns pastores já foram até processados por abordarem certos assuntos. Então, a gente vai ter que ter mais cuidado no falar, principalmente quem não tem dinheiro de ficar pagando advogado. A gente vai ter que ser sincero e talvez pagar o preço na evangelização. Na evangelização. Agora, eu não sei, talvez seja até um motivo de uma discussão em algum culto de sexta-feira, o quanto a igreja vai poder se expor aqui na internet, né? Para que ela não seja totalmente comprometida, para que ela possa continuar falando de Jesus, né? Então, a gente está rodeado, irmãos, de leis injustas, de pessoas que estão no poder atualmente, que odeiam cristão, que odeiam a religião, que querem banir a nossa voz, né? Então, a gente tem que ter uma certa sabedoria no que falar, né? Então, foi isso mais ou menos o resumo que eu falei a semana passada, tá? Então, quando a Bíblia fala assim, olha, o irmão entregará à morte o outro irmão, né? Ou o filho entregará ao pai à morte, e fala também, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, né? Isso está em Marcos 13, 12 e 13, não precisa de abrir, pastor.
A gente sabe que existirá um ataque direto à igreja, direto. Mas também, irmãos, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, haverá um ataque indireto, com a intenção de implodir a igreja por dentro, né? Então, como que isso se dá? Né? Isso se dá com doutrinação das crianças, com o que as pessoas veem na TV, nas novelas, no seu entretenimento, nos filmes, porque tanto a Rede Globo ou outras televisões, como Hollywood ou outros lugares que produzem filmes, irmão, eles sempre vão fazer filmes que tentam desagregar, desagregar a família, desagregar a fé, mostrar que valores que Cristo não aprova é legal. Poxa, olha, na novela, aquele casal que está adulterando, eles são tão... Olha, afinal de contas, a mulher era tão infeliz, né? Então, tudo isso, irmãos, vão sendo implantados na mente da pessoa e vai afastando ela de Deus, né? Então, isso é uma coisa séria, né? Que a gente tem que se preservar, preservar a família, preservar a igreja, porque se a pessoa não se preservar, irmãos, aquela semente do pecado vai entrando, né? A semente do pecado vai entrando e o cristão do primeiro século, que era decapitado, ou aqueles cristãos que moram naqueles países que têm grandes perseguições, são mortos, são degolados, mas também a igreja pode ser corrompida por dentro. E isso também a gente tem que tomar muito cuidado, para que o cristão não possa ter vergonha, ele tem que estar firme, ele não ter vergonha dele ser depreciado no seu trabalho, depreciado na sua faculdade, né? Ele seguir firme. E isso é muito importante, irmãos, porque a gente vê que muitos jovens, o lugar assim que, quando chega a adolescência, 15, 16 anos, se afasta. E aí, quando eles entram na faculdade, pior ainda, porque a doutrinação é muito mais pesada, né? E aí entra feminismo, entra liberação de drogas, entra aborto, entra Nietzsche, né? Deus está morto. Então, os professores fazem um trabalho em tanto, de mãos dadas lá com Satanás, né? Então, irmãos, temos que estar firmes, certo? Bom, eu queria que o pastor abrisse em Marcos 13, 14, para a gente ler algumas coisas interessantes que falam na segunda vinda de Cristo. Então, Marcos 13, 14. Ora, quando vós virdes, quando vocês verem, né, a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, quer dizer, quando aconteceu aquela tribulação enorme, que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Irmãos, é muito interessante isso, tá? Porque Judéia era uma cidade. E o que está se aconselhando aqui no Evangelho de Marcos? Talvez ficar um pouco afastado. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa condição, irmãos, de sair da cidade. Mas quem estiver na cidade vai ter que se preparar de uma maneira. Porque imagina, irmãos, de uma maneira mais robusta, imagina um caos, talvez não tendo luz, talvez não tendo internet, não tendo telefone. É uma coisa assim que quem estiver na cidade vai ficar mais vulnerável.
Isso, irmãos, na prática, eu estou dizendo na prática. Apesar que a nossa intenção é sempre fugir vou falar uma palavra mais assim, chula, fugir da muvuca, né? Ninguém quer estar lá na muvuca, né? Então, eu acho que quando Jesus fala aqui, né? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ele quis dizer, olha, não fica lá naquele burburinho lá da bagunça. Fuja um pouco, se afaste um pouco, né? Apesar que a gente sabe que Jesus estava falando do evento da invasão de Jerusalém, mas também isso tem uma conotação da segunda vinda de Jesus, tá? Se refere a duas coisas, tanto Marcos 13 como Mateus 24. Né? Ele está se referindo claramente sobre a sua segunda vinda também, e não só sobre a invasão que teve, né, em Jerusalém. E é interessante, irmãos, eu só queria ilustrar uma coisa. Ontem eu fui na casa aqui de um vizinho, que eu não tenho Netflix, né? Fui na casa de um vizinho aqui, para assistir um filme que eu queria assistir. Se vocês não assistiram e tiver Netflix, eu aconselho que vocês vejam esse filme. O filme se chama O Mundo Depois de Nós, né? Ou Um Mundo Depois de Nós. Não sei se é ou se é um. O Mundo Depois de Nós, com a Julia Roberts. Esse filme, irmãos, é muito interessante. Esse filme, eu acho que é aqueles programação preditiva, né, que eles querem que a gente veja coisa que vai acontecer. O que acontece nesse filme? Existe uma pane nos Estados Unidos, uma pane, não funciona a internet. Tem luz e tem água, mas a internet não funciona, né? E aí começa a ter os desdobramentos disso, né? Porque as pessoas, hoje em dia, irmãos, elas são totalmente dependentes da internet, e não só as pessoas, os hospitais, a distribuição de água e energia de uma cidade, os aviões, os navios, tudo depende da internet. Só que a gente vê o quanto as pessoas estão dependentes, porque uma das primeiras cenas do filme é uma família indo para uma casa assim afastada de Nova York, afastada, um lugar assim meio campo assim. E no carro cada um está no seu celular, né, no seu tablet, ninguém conversa mais, né? E isso, irmãos, acaba sendo ruim para a família, né, para o convívio familiar. E uma coisa também, o filme mostra várias coisas, irmãos, que acabam, eu não sei se o filme seria uma paródia, um exagero, mas o marido do filme é um cara que tem esposa, um marido e 2 filhos, adolescentes. E o marido é um cara totalmente banana. Ele não decide nada, quem manda é a mulher, sabe? Então, a gente já vê uma distócia, uma desorientação na família pelo fato do marido não ter uma autoridade que ele deveria de ter, tá? Não que a mulher tem que estar debaixo do pé do homem, não falar nada, mas no filme o homem que está lá debaixo do pé da mulher, né? E aí a gente vê que a conturbação fica muito maior, né? Outra coisa, assim, a mãe e o pai não, eles estão vendo que está acontecendo uma desgraça no mundo, porque eles começam a ver avião caindo, um monte de desgraça acontecendo, e eles não falam para os filhos, e os filhos não são crianças pequenas, são adolescentes. Então, será que os nossos adolescentes não têm que estar a par da realidade, né, do que está acontecendo? Até quando você tem que mostrar uma vida de flores, somente de flores, para os nossos filhos,
né? O quanto é importante eles também sentirem a dor do que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque não é só sentimento alegre e divertido que um jovem, que uma pessoa deve ter. Não, ela tem que ter sentimentos reais. Se for ter sentimentos tristes, que seja, né? E outra coisa interessante, irmãos, que eu vi nesse filme, tem uma menina adolescente de 12 anos que ela não se preocupa com nada na vida a não ser terminar de assistir uma série da Netflix, né? Então a gente vê a dependência de se sair da realidade. Agora eu volto no começo do culto que o pastor Hélio falou, né? Tanta coisa sem importância, frívola, né? Tanta coisa que não tem peso nenhum em nossa vida, e é o que mais se valoriza, né? Então, isso acontecia no filme, né? Uma menina de 12 anos que não pensa no pai, não pensa na mãe, não pensa que eles estão perdidos naquele lugar, que está acontecendo um monte de coisa estranha. Não, o pensamento dela é assistir ao último episódio de um filme da Netflix, né? Então, irmãos, é um filme muito interessante. Fala também sobre a falta de planejamento das pessoas. Atualmente, irmãos, a gente tem que ter planejamento de vida, né? Planejamento de compras, planejamento a longo prazo, o que vai acontecer, né? E vamos entregar tudo nas mãos de Deus, mas temos que ter uma visão estratégica do que pode acontecer, né? Então, eu aconselho vocês verem esse filme, é muito interessante, porque aí começa a acontecer uma hecatombe, assim, tipo uma coisa meio apocalíptica, né? Um apocalipse, um monte de bomba estourando, e as pessoas não têm um norte, não têm um... Olha, vocês veem, irmãos, quanto é importante a espiritualidade nessa hora. Eu só vejo, está acontecendo uma desgraça, terremoto, é bomba, não sei o quê. Falo, não, olha, eu sei que o meu Redentor vive, né? O quanto é importante, irmãos, a gente estar centralizado em Jesus em qualquer hora da nossa vida, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 21:20, né? Porque, como eu disse, isso tem tanto um sentido espiritual, como um sentido da invasão lá de Jerusalém, como o segundo retorno de Cristo. Então, Lucas 21:20 fala assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, né? Então, vocês já sabem, tem sempre dois rumos a gente seguir quando fala em Marcos 13 ou em Mateus 24, né? Eu não vou me estender muito, irmãos, em Marcos 13, mas se você puder ler depois em casa, que fala sobre como vai ser a fuga, quem tiver afastado não volte para pegar sua roupa. Então, a gente sabe que vai ser uma situação de grande angústia, né? Então, como eu já disse para vocês, essa segunda vinda de Jesus vai ser precedida por tribulação, né? E que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Então, não sei, irmãos, se é um ano, se é um mês, se é 10 anos, mas tudo está seguindo para o final dos tempos, né? O diabo perseguindo a igreja, né? E a gente sabe, irmãos, está escrito na Bíblia que talvez o diabo até possa ganhar algumas lutas, né? Que às vezes a pessoa fala, não, olha, eu tenho fé que tudo vai ficar bom, que o Brasil vai ficar bom. Será que lá na China, que eles estão lá há 60 anos, sei lá quanto, naquela ditadura, 50 anos, será que lá não tem pessoas que mereciam ser libertas politicamente, né? E continuam na ditadura? Né? Por que a gente pode achar que a coisa vai melhorar
que um homem vai salvar o país, né? Não é assim, irmão, que a gente vê por aí acontecendo. Muito pelo contrário, a gente vê muitos países que estão numa ditadura de esquerda arrastada há anos. Então, o que isso quer dizer? Que muitas vezes os santos guerreiam e eles podem perder. Isso não quer dizer que Cristo, que Jesus não está com eles. Eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 13, 7, que fala justamente isso, porque às vezes a pessoa tem aquele pensamento triunfalista, que fala, não, olha, vai tudo dar certo, Deus vai nos dar vitória. E se ele não quiser? E se ele quiser te dar uma vitória interna, né? Apocalipse 13, 7. E foi-lhe, está falando da primeira besta aqui, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, irmãos, nem sempre a gente vai ganhar, né? Ganhar essas guerras aqui na Terra. O que a gente vai ganhar, que Jesus prometeu, é a vida eterna, né? Então, irmãos, o retorno de Cristo vai ser um evento mundial, não vai ser um evento secreto, tá? E que a pessoa fala, olha, Cristo está aqui, Cristo está acolá. A Bíblia fala, não acrediteis, tá? Isso está em Marcos 13. Eu falei para vocês que é um livro, é um capítulo bem interessante para vocês lerem, tá? Porque, inclusive, eu já falei, vou voltar a falar, irmãos, eu acho que a gente sempre é bom retornar a falar. Vocês já ouviram falar, eu já falei, talvez vocês tenham ouvido de outro lugar, mas eu vou repetir, do Blue Beam. Blue Beam é raio azul, eles podem projetar no céu imagens, e isso não quer dizer que a imagem é um negócio real, pode estar sendo projetada por computadores, por satélites. Então, não vamos nos enganar por primeira coisa que a gente vê, tá? Tem que ter discernimento, tá? E outra coisa interessante, irmãos, olha, fulano de tal está fazendo milagres, está fazendo maravilhas. Eu queria que o pastor abrisse em 1 João 4, 1. Tá? Porque a gente sabe que nesse final dos tempos surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Então, 1 João 4,1 fala assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque as pessoas elas se convencem muito quando vê um milagre. E isso é perigosíssimo, né? Para a pessoa seguir uma doutrina errada, uma igreja errada, às vezes até um pastor errado, né? Um padre errado. Eu não quero centralizar em nenhuma religião. Aqui está dizendo, olha, prove os espíritos. Não é porque faz milagre, porque é de Deus, né? Porque tem muita igreja aí judaizada que a gente ouve muitas histórias, irmãos, que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Jesus veio mostrar uma nova aliança e não uma volta ao judaísmo, né? Outra coisa interessante também, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 21, 25. Lucas 21, 25, porque tudo na Bíblia, irmãos, tem um sentido literal, mas tem um sentido espiritual e um sentido enigmático. Fala assim, Lucas 21, 25. E haverá sinais no céu, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando do terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Aqui está falando, haverá sinais no sol,
na lua e nas estrelas. Irmãos, provavelmente vai haver mesmo sinais, estão falando aí de explosão, né, que no céu tem, no Sol tem umas explosões solares, né? Mas e esse sinal nas estrelas? Às vezes eu fico pensando, irmãos, se isso não seria uma coisa espiritual, que às vezes já está até ocorrendo. Vocês lembram, eu já li algumas vezes Deuteronômio 4,19, que eu queria que o pastor abrisse, que Deuteronômio 4,19 está falando, olha, vocês não façam imagens de santos, nem adorem, de espíritos, de deuses, não façam imagens. E aí, 4,19 continua, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer, esse sol, lua e estrelas, irmãos, aqui, ele tem um valor espiritual e não um valor como é que fala? De astro, de estrelas, né? Um valor físico. Não, não é, é um valor espiritual, porque vocês veem depois. E as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor Jeová repartiu por todos os povos. Então, Jeová repartiu espíritos aí para tudo quanto é lado. É? Se vocês quiserem ler no nosso canal, tem um vídeo que fala sobre o exército dos céus. E aqui está dizendo, né, que não levante os teus olhos aos céus, né, e sejas impelido e sirva aqueles que o Senhor repartiu, que Jeová, né, repartiu a todos os povos. Então, será que esses sinais do sol, lua e estrela, será que não tem um quê também espiritual? Né? Sinal que esses espíritos estão fazendo, né? Que a gente sabe que eles fazem sinais, né? Então, temos que ter o discernimento, né? O discernimento espiritual, que a gente sabe que muitas coisas haverá grandes sinais e prodígios, né? Se possível, para enganar até os cristãos genuínos, não é? Só que a gente vê que Jesus vai acontecer várias coisas, tribulação, perseguição da igreja, muita enganação, muitos até poderão ser enganados, e aí a gente vai ver Jesus descendo numa nuvem, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 21, 27, porque esse vai ser o ápice da nossa vida cristã aqui na Terra. Depois a gente vai para o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero ver você no céu. Né? Então, Lucas 21, 27 fala assim, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, irmãos, Jesus virá depois da grande tribulação. A gente tem que estar vigilante para saber esses sinais, mas eles vão ser evidentes. A grande tribulação vai ser evidente. Só que, eu não sei se estão ouvindo aqui um pássaro, irmãos. Só que, irmãos, para nós, apesar de vermos a evidência, para muitas pessoas, vai ser uma coisa totalmente inesperada. Por isso que em 2 Pedro 3,10, eu queria que o pastor abrisse também, que a Bíblia fala em vários lugares que Jesus vai vir como um ladrão. Ladrão ninguém espera, né? Como ladrão da noite. Então, eu queria que o pastor abrisse em... já abriu. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Então, irmãos, como é que a gente vai achar que Jesus vai reinar nessa terra ou que alguém vai estar nessa terra? A própria Bíblia fala que vai existir vai se desfazer, né? Se desfarão, né? Os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão, né? Será que vai ser uma bomba, várias bombas atômicas? Será que o Sol vai dar uma explosão solar enorme? Não sei, irmãos, o que vai acontecer. Mas a Bíblia está falando que depois da vinda do Senhor, essa terra vai se queimar, né? Eu queria que o pastor abrisse agora em Lucas 21, 34, que fala, irmãos, da necessidade de estarmos vigilantes, né? Lucas 21, 34. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque eu estou falando, irmãos, vai ter tribulação, tem os sinais, mas às vezes as pessoas estão tão envolvidas com as coisas do dia a dia que elas não vão se perceber. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, temos que estar preparados. Jesus vai voltar em glória, não vai voltar escondido, todo mundo vai ver, e temos que estar vigilantes, temos que proclamar o Evangelho, temos que tentar resgatar pessoas do inferno, irmãos, porque naquele dia vai ser o julgamento. Eu queria só que o pastor abrisse para a gente terminar, irmãos, em 2 Pedro 3. Eu só vou repetir o que eu já falei lá em cima, só que eu vou falar um pouquinho antes. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E aí começa a falar, né, o que a gente já leu, que ele virá como ladrão de noite e os céus passarão com grande estrondo. Aí a gente já leu. Então, irmãos, essa palavra que eu quis deixar para vocês é uma palavra de alento, uma palavra de alerta, uma palavra de esperança, uma palavra que eu acho que a gente tem que ter vigilância, e uma palavra para você saber que nós não seremos confundidos, né? Nós não seremos confundidos. Talvez a igreja seja perseguida, porque isso está na Bíblia, mas Deus tem algo muito melhor para nós, que é a vida eterna, é ser resgatado na sua vida, né? Nós amamos a Jesus, e quando a gente ama alguém, a gente quer estar com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe, estejamos preparados para a segunda vinda do Senhor. Amém.